Eu sou Nino Silva e este é o seu canal CCB Virtual. Você que me escreveu, que queria saber sobre o uso do véu, ou como se iniciou o uso do véu. Meu Deus do céu. E você que me escreveu também, querendo saber como se iniciou o uso do terno, né? O uso do terno nas igrejas evangélicas. Bem, tudo começou com... No princípio existia a segregação social. Os brancos não se misturavam com as pessoas de cor. E quando se iniciou a promessa do Espírito Santo, em 1900, nos Estados Unidos, no famigerado movimento pentecostal, em 1900, aproximadamente, logo no início, tinha um homem de cor chamado Giuseppe Seymour. William Giuseppe Seymour. Ele era de cor e não podia frequentar as igrejas, as escolas dominicais, e ele ficava ali pela janela, né? Daquelas escolas, das igrejas, pela janela que não podia frequentar. Até que Deus abriu uma porta, amados irmãos, e ele começou se reunindo, né? Começou se reunindo e foi um dos primeiros que recebeu a promessa do Espírito Santo. Foi um dos primeiros que recebeu a promessa do Espírito Santo. Foi o William Seymour. E ele, com aquela novidade, com aquela promessa, ele falava do mistério, do segredo. E começou chegando gente. E naquela época, o Espírito Santo avisou para ele lá, para o povo vir para a igreja bem vestido. E um vinha de um jeito, outro vinha de outro. E ele falou: olha, amanhã eu quero vocês bem vestidos aqui. E se for possível, de paletó e de gravata. O paletó, na época, paletó e gravata, não existia gravata ainda, era um lacinho de fita. O terno, o uso do terno é 3 peças: calça, paletó e colete. Colete não se usa mais. Colete é uma peça que usava aqui, né? É o colete. Era a calça, paletó e o colete. Chamava terno. E aqui, gravata não existia, era uma fitinha que se colocava aqui, uma fitinha que colocava no lugar da gravata. E ele disse, na época, até que meu pai falava, ele trabalhava na fábrica, numa grande empresa, e os patrões conversando com os outros, ele falava que se um dia um pobre vestia um paletó, digamos assim, o rico não queria, mas aquele paletó estava velho e dava para o pobre. O pobre, para usar aquele paletó, ele tinha de fazer um furo nas costas do paletó e costurar com uma estopa, para quem vê aquele paletó saber que aquele homem era pobre, que o paletó foi criado para rico. O criador do terno, que foi o americano George Brummel, ele se inspirou nos chaminés das fábricas, aquilo que inspirava poder. E os homens de terno estavam dizendo já que era homem poderoso, era homem da sociedade, rico, empresários, industrial. Esse era o homem do poder. E começou assim o uso do terno, quer dizer, as pessoas de cor, que na época
da segregação social, ele não podia nem se reunir junto. Imagine vestir um paletó. Quer dizer, o terno veio, irmão. Independente de... Não é preconceito. O terno. Não é também... É apenas um uso formal, o terno. Assim como as empresas, elas têm suas fardas, né? Fardamento, né? Por exemplo, eu trabalhei no Banco Itaú e uma das normas da empresa era vestir bem. As pessoas tinham de ir de gravata, paletó, bem vestidinho, né? Bem vestido. Se chegasse lá e não tivesse bem vestido, já era... Não estava representando aquela empresa. Eles tinham de ter bem vestidinho. Bem, na igreja, como o ministério usa bem vestidinho, seu terno, né? Seu paletó, sua gravata, bem arrumadinho. E quem não tem ministério, mas você tem um ministério também de servir a Deus. Então, respeito, viu, irmão? As pessoas que chegam na igreja, tá bem vestido com sua roupinha formal da igreja, ele está respeitando a Deus, respeitando a ele mesmo como homem, como um crente, como um servo de Deus e respeitando o ministério. Quer dizer que é um respeito. E assim aconteceu, né? No outro dia, o José Picêmetro começou na reunião dele, todo mundo de paletó e gravata, de paletó e de terno. E assim sucedeu, né? No movimento pentecostal, as igrejas pentecostais começaram o uso do terno. E o uso do terno, tudo começou assim, né? Na maior simplicidade. Nunca os irmãos imaginavam que o terno breve seria o uso formal dos cristãos na sua reunião solene. Quando a CCB começou em Chicago, nos Estados Unidos, estado de Illinois, nos Estados Unidos, nesta época ainda existia segregação social e as pessoas de cor preta eram muito discriminadas. Os crentes da Igreja Batista dos Estados Unidos, eles eram uma maioria e muitos se incomodavam com as boas novas de salvação. E eles disseram que se os pentecostais e suas manifestações, que isso era obra, isso era o espiritismo moderno, escreveram em jornais e revistas que estas boas novas eram um movimento contraditório e ameaçava expulsar dos templos todos que foram visitar estas boas novas. Seymour não podia frequentar a igreja porque era de cor e segundo a lei era proibida. E José Picêmetro foi o primeiro pregador que tomou a frente e ensinou na sua igreja que não tinha rico, aqui não tem rico, não tem pobre, não tem preto, nem tem homem branco, todos eram servos de Deus, e pediu para o povo se esforçar, e no próximo culto ele queria ver os irmãos na igreja, todos de paletó e gravata. Só que nesta época era restrito o uso de terno, calça, paletó e colete. O famoso terno era só para os empresários da época. E o pobre que usasse um paletó já estava desafiando os homens ricos. Meu pai contava que o empresário da firma que ele trabalhava brincava junto dos seus amigos. Que se um dia um pobre puder vestir um paletó, era obrigado a colocar nas costas um remendo de estopa, porque este tipo de roupa era social e não era para os pobres. O criador do terno foi o inglês George Brumel. Ele se espelhou nos chaminés da fábrica que demonstrava grandezas. O empresário da época e do poder, né? E assim por diante, né? E assim por diante. Você veja, até mesmo numa audiência com o juiz, se uma pessoa lá, se chegar o réu, se por acaso ele chegar vestido de paletó e gravata, o juiz vai ficar olhando para aquela pessoa, vai trazer uma boa impressão para ele,
porque ele está respeitando aquele ambiente, respeitando o juiz, respeitando aquelas autoridades. Isso demonstra, irmão, um grande respeito. E você, como servo de Deus, será que você não se sente uma pessoa especial com a sua farda? Um soldado, se apresentar no quartel sem a sua farda, ele pode ser expulso do quartel porque está desrespeitando aquele ambiente, né? E assim por diante, né? Bem, e assim foi que começou o uso do terno, né? Você que não é inscrito no canal, toque no selinho aí, né? Se inscreva no canal e compartilhe os meus vídeos, né? Porque compartilhando os meus vídeos, você está também evangelizando, né? Por vídeo de hoje, né? E Deus seja louvado.